O clima esquentou, João. Quem tem razão nesse embate, o STF ou o Congresso? Pois é, né? Para nós, ou para gente como eu, que tem lá os seus pés no interior do estado de São Paulo, é meio caipira, há um ditado que se aplica aí, né? A água que corre fora do leito do rio é barrenta. Então, eu posso dizer que as duas partes têm razão e as duas partes, ao mesmo tempo, não têm razão, certo? Primeiro, eu já comentei isso várias vezes, a Constituição de 88 definiu uma forma do parlamento em se integrar e decidir o orçamento, que eu sempre falo, é uma decisão horizontal. O Congresso deve decidir emendas sobre grupos, sobre projetos que esse orçamento tem e construir a lei orçamentária. Quando o Congresso passa a ter um poder, que na minha opinião não é o que é previsto na Constituição de 88, tanto é que houve uma PEC que eu acho discutível, de dizer essa rubrica ou essa emenda, esse dinheiro vai para fulano de tal e dirige essa emenda, você tem um desvirtuamento na função do legislativo, porque ele passa a executar o orçamento que é reservado ao Poder Executivo e a peça orçamentária perde a sua lógica em eficácia e eficiência. Então, tem uma questão por baixo que leva... Mas aí começou, não, primeiro vamos dar um percentual do orçamento, vamos deixar o orçamento também participar, senão o que faz o deputado e senador? Como se deputado e senador não tivesse funções. Isso veio vindo. De 88, a parte discricionária do orçamento federal devia girar mais ou menos entre 20% e 25%. Com o andar da carruagem, certo? O próprio Congresso foi colocando obrigações ao Poder Executivo e obrigações na parte do orçamento dirigida, né, de previdência e várias outras questões, e foi diminuindo a questão discricionária. Hoje, a parte discricionária do orçamento deve estar por volta de 5% ou 6%. E o Congresso tomou conta disso aí. Então, começou a inventar modos de operação do orçamento muito equivocados, modos de operação de orçamento onde você não tem transparência e você fere outros princípios do direito e da Constituição. Só de um lado, para a gente entender por que essas emendas devem ser definidas. Não é? Eu discordo do presidente Data Máxima Vênia de que o deputado é legítimo ele colocar uma emenda dirigida à sua cidade ou a uma questão dele. No caso, as emendas PIX passam, inclusive, não é nem dirigida à cidade. O deputado pode colocar emendas dirigidas a outros estados de onde ele não vem. E, por fim, para a gente não delongar tempo, do ponto de vista do Supremo, que é a decisão monocrática. A Corte Constitucional ela tem uma característica básica, essa é uma corte coletiva, é um colegiado, o colegiado deve decidir. A decisão monocrática do juiz deve ser apenas e tão somente em momentos extraordinários, como, por exemplo, a concessão de habeas corpus ou outras questões que não podem esperar o dia de amanhã para que se tenha uma decisão. E mais do que isso, ela deve ser colocada no plenário o mais rapidamente possível, como essa, por acaso, aconteceu. Então, nós temos aí um imbróglio que espero que as pessoas tenham juízo para decidir e não aprovar, por exemplo, essa emenda que dá direito ao legislativo de reformar a sentença do judiciário, que isso é um absurdo, né? Me lembrava, Arnaldo, que parece que é isso que o Netanyahu propunha lá em Israel e que foi barrado.